que a pele de Naamã era como se fosse a pele de um bebê. A cura foi muito além do que ele imaginava, porque a pele de um bebê é uma pele tão gostosa de apertar, tão fina. E ali então Naamã vive o milagre de Deus. E mais adiante a gente vai ouvir que Naamã declara que o Deus dele, o Deus de Israel, era o único Deus. E era esse Deus que ele estaria servindo e a casa dele também estaria servindo. Acontece um milagre na vida de Naamã. Acontece e volta a alegria para dentro da casa de Naamã. Volta a alegria para o exército, para as tropas lá da Síria. Tudo isso porque uma menina que deveria ter aproximadamente entre 13 e 15 anos de idade. Olha só as adolescentes que aqui estão. Deus usa adolescente, Deus usa criança, Deus usa quem se permite ser usado por Ele para levar cura, para restaurar alegria, para levar transformação para dentro de famílias, dentro de casas, para iluminar aonde nós estamos. E uma das coisas, e várias... eu olho para essa menina e eu vejo que a gente aprende tantas coisas com ela, com esse comportamento, vendo somente esses 4 e 5 versículos que contam a história, contam um pouco da vida dela, que ela era uma menina israelita e ela estava e vivia no meio do seu povo, com a sua família, com a cultura israelita, e de repente o exército da Síria invade Israel e leva cativo muitas pessoas, muitos escravos. E essa menina era uma das meninas que foi levada escrava. O escravo, como até hoje, ele não tem identidade, porque até hoje existe países, pessoas que são escravizadas dentro do nosso país. Ele não tem identidade. A mulher, então, escrava e mulher. E um terceiro agravante na vida dessa jovem, ela era uma menina, escrava, mulher e considerada ainda criança, menina. Ela era completamente menosprezada naquela sociedade onde ela estava vivendo naquele tempo. E ela então é levada como escrava e vai morar dentro da casa de Naamã. Ela vai morar dentro da casa de Naamã, e eu acredito que ao morar lá dentro da casa de Naamã, ela começa a observar os movimentos da casa. Ela começa a observar que existe algo que está diferente dentro daquele ambiente. Ela começa a observar que existe alguém doente dentro daquela casa, que as coisas não estão normais dentro daquela casa. Porque uma pessoa leprosa, e hoje a gente nem pode falar mais que é leproso, mas é aquela doença hanseníase. Naquela época ela não tinha cura. Hoje é muito difícil alguém morrer dessa doença. Lá no Rio de Janeiro a gente até hoje tem uma colônia de pessoas que, aqui tem também, de pessoas que sofreram disso, e os seus filhos, os seus netos ainda moram ali dentro daquela colônia. Lá no Rio de Janeiro, numa cidade chamada Itaboraí, ainda existe uma colônia assim, dos filhos de pessoas que sofreram hanseníase e tiveram vários sintomas em relação a isso, e o governo ainda dá uma ajuda. Naquela época, o leproso, vocês sabem disso, vocês já ouviram falar sobre isso, ele precisava ficar afastado da sociedade, porque era uma doença contagiosa. E ele não poderia mais estar no convívio social, ele não poderia mais conviver com as pessoas. Ela tinha toda a sua alimentação separada, o seu quarto separado, e ela não poderia ter acesso e nem vínculo afetivo, de abraço, de toque, com ninguém. Tocar a sua esposa e seus filhos, se ele tivesse, ele não poderia fazer mais. Naamã estava morrendo aos poucos. E aí o que acontece? Uma menina, dentro daquela casa, começou a perceber que algo de diferente estava acontecendo dentro daquela família. E ela vira para a esposa de Naamã, que era chefe
menina que, com certeza, ela já tinha vivido experiências profundas com Deus. Era uma menina que sabia quem Deus era. Era uma menina que já deveria ter tido contato com Eliseu, com essas experiências de cura, de transformação. E sabe o que eu vejo que falta na nossa geração? Nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, é gente como essa menina. Gente que sabe quem Deus é. A gente só consegue iluminar a cidade quando a gente sabe quem Deus é. Quando a gente vive experiências com Deus. A gente pode vir todos os domingos para a igreja. A gente pode frequentar os cultos da juventude, participar dos passeios que acontecem, dos acampamentos, dos congressos, dos encontros. Mas se a gente não estiver, se a gente não viver experiências com Deus profundas, a gente não vai poder experimentar a oportunidade e o privilégio de iluminar a cidade. Hoje de manhã eu estava falando com alguns jovens e eu estava falando sobre isso, porque quando a gente olha para a juventude de hoje, a gente vê tantos desafios que a gente tem, mas para mim, o desafio maior dessa juventude é que é uma juventude apática em relação a Deus. É uma juventude que não sabe quem Deus é de verdade. Só já ouviu falar de Deus, lê sobre Deus, mas a experiência de viver Deus a ponto de levar a cura, a restauração, de iluminar uma casa, uma família, tem muitos jovens que estão muito distantes dessa realidade. Nós estamos diante do mês da juventude, onde o foco é vamos iluminar a cidade. E quando eu olho para a vida dessa menina, eu percebo que essa menina iluminou a vida de uma família, porque ela sabia quem Deus era. Ela já tinha vivido experiências com Deus, por isso que ela foi capaz de iluminar a cidade, de iluminar aquela casa, de iluminar o exército da Síria. Porque quando Naamã é restaurado, era curado, e ele era, depois do rei, o homem mais respeitado da Síria. Ela iluminou uma nação também, uma pequena menina, escrava, sem importância, não era contada, nem o seu nome foi registrado aqui na Bíblia, mas ela sabia quem Deus era. Talvez o Brasil, São Paulo, não vai conhecer você, não vai saber o seu nome, não vai saber quem você é, mas se você souber quem Deus é, você vai levar transformação para a vida de muita gente. Você vai mudar a realidade da vida de muita gente, do seu colega na escola, do seu colega na faculdade, seu mestrado, seu trabalho, seus vizinhos, a sua família, os seus pais, com quem você convive. Mas a gente precisa saber quem Deus é. E sabe, gente, a vida passa tão rápido. A vida passa tão rápido e a gente vai deixando para o outro dia, para amanhã, a oportunidade de conhecer mais a Deus. A oportunidade de viver experiências com Deus. E só alguém que sabe quem Deus é, que ama a Deus. E é isso que a gente tem orado, é isso que a gente tem clamado, por uma geração que ama a Deus, por uma geração que deseja a presença de Deus, por uma geração que tenha fome e sede de Deus. A gente tem clamado tanto por isso. A gente tem orado por isso, pedindo a Deus que Ele gere mesmo no coração da gente esse desejo pela presença de Deus, porque assim nós não vamos ser indiferentes aos problemas que estão acontecendo na nossa sociedade, na nossa cidade. Só alguém que ama a Deus de verdade não consegue olhar indiferente aos problemas que estão acontecendo. As situações que estão acontecendo no Brasil, aqui em Vila Natal, em São Paulo. E essa menina, ela mostra isso pra gente também. Ela mostra essa experiência com Deus que ela tinha. Ela mostra
mostra para alguém, ela mostra para aquela família que Deus é o que poderia curar, porque ela não foi indiferente ao sofrimento daquela família nem ao sofrimento de Naamã. Ela não foi indiferente àquela situação difícil que aquela família estava vivendo. A situação de Naamã, a situação da família de Naamã mexeu com aquela menina. Eu acredito que ela deve ter passado vários dias incomodada com aquela situação, incomodada com aquilo que ela vivia, incomodada com o sofrimento da família, incomodada com o sofrimento daquele pai. E ela poderia ser completamente indiferente a isso, porque ela era escrava, ela era de outra nação, ela não tinha nada a ver com aquela situação. Ela estava dentro da casa do homem que mandou invadir a sua terra. Dentro do coração dela poderia existir o egoísmo. Eu sei quem pode curar, mas eu não vou falar não. Eu sei quem pode trazer a cura para a vida dele, mas eu não vou falar. Ela poderia ter sido egoísta. Mas alguém que conhece a Deus de verdade é curado do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Alguém que conhece a Deus de verdade são outros sentimentos que habitam dentro do coração dessas pessoas. Alguém que conhece a Deus de verdade, o sentimento que habita no coração é um sentimento de compaixão, é um sentimento de misericórdia, é um sentimento de amor. Esses são os sentimentos que habitam no coração de quem conhece a Deus de verdade, de quem se relaciona com Deus de verdade, de quem sabe quem Deus é. E essa é a segunda característica que eu quero falar dessa noite. Para a gente iluminar a cidade, para a gente iluminar a nossa casa, iluminar a família, iluminar o bairro onde nós estamos, iluminar o ambiente onde Deus tem colocado a gente, o nosso campo de ação, o nosso campo missionário, que é onde nós estamos hoje, é alguém que não pode ser indiferente. E alguém que não é indiferente é alguém que conhece a Deus profundamente. E no coração dela o que existia era isso, era compaixão, era misericórdia, era o desejo de ver aquele homem curado, restaurado. Esse era o sentimento que existia dentro do coração dela. E o mais incrível que eu acho nessa história toda é que ela era uma menina escrava, sem credibilidade nenhuma, mas existia nela a presença de Deus, que deu a ela a autoridade de chegar para a esposa de Naamã e contar essa história de que existia um homem lá na terra de Israel que poderia trazer cura para o marido dela. E aí eu vejo que ela não era uma adolescente comum. Ela não era comum. A presença de Deus na vida dela, ela sendo escrava, ela sendo ninguém aos olhos da sociedade, ela sendo ninguém aos olhos das pessoas, mas a presença de Deus na vida dela fez a esposa de Naamã acreditar nessa história, a ponto dela ir contar para Naamã. A presença de Deus na vida dessa menina fazia diferença no comportamento dela, naquilo que ela falava, que Naamã acreditou e foi contar para o rei. O rei acreditou na palavra de uma escrava, na palavra de alguém que não tinha importância nenhuma naquela sociedade, e fez cartas para o rei de Israel receber Naamã. E Naamã vai. Ela era uma menina que a presença de Deus na vida dela dava a ela credibilidade. Credibilidade para aquilo que ela estava dizendo. Dava a ela autoridade para aquilo que ela estava dizendo. E para a gente iluminar a cidade, aquilo que a gente fala precisa ter credibilidade. A gente precisa ter uma vida de autoridade, de verdade, gente que fala a verdade. Gente que fala com a autoridade de Deus, porque é Deus que comanda, é o Espírito Santo de Deus que domina a mente. A nossa mente não é mais a nossa mente, mas é a mente de Cristo. É o Espírito Santo de Deus se movendo dentro de nós. Não é mais a gente. É assim que o mundo conhece a gente. O mundo conhece a gente não é porque é a gente, mas o mundo só vai conhecer a igreja, só vai conhecer você através do Espírito Santo de Deus
Síria. E a Síria, naquela época, era uma das maiores, ou a maior potência de nação, uma das maiores nações em relação ao poder econômico, ao poder bélico daquela época. Era a Síria. E esse rei acredita numa jovem escrava e insignificante. E o final da história você já sabe, que eu já falei no início. Naamã vai, encontra Eliseu. Eliseu manda Naamã mergulhar no Rio Jordão. Naamã mergulha no Rio Jordão e volta completamente curado. E a cura de Naamã trouxe a alegria de novo para dentro de uma família, para dentro de uma nação. Trouxe a alegria de viver, porque para Naamã ele já estava praticamente morto. Quem adquiria essa doença já sabia que ia morrer. Se não acontecesse o milagre, sabia que ia morrer. Estava caminhando para a morte. Mas a vida de uma menina fez a diferença na vida de Naamã. E o convite de Deus para a gente hoje é que a gente tenha o desejo de conhecê-lo, de saber quem Ele é, de viver experiências profundas com Ele. O convite de Deus para a gente é viver de tal forma apaixonada por Jesus, apaixonada pelo Evangelho, por aquilo que o Evangelho pode fazer na vida das pessoas, que vai fazer com que a gente não se torne apáticos em relação a tudo que está acontecendo nessa sociedade, mas que a gente se posicione, que a gente tenha atitudes. Essa menina se posicionou, ela teve atitudes, porque ela tinha o que dizer. E muitas vezes a gente não se posiciona nessa sociedade tão suja e imoral, porque a nossa vida com Deus, a gente vive tão longe de Deus, a gente vive sem experiências com Deus, que a gente não sabe nem se posicionar. Mas essa menina me ensina também que Deus usa quem Ele quer, que Deus chama para perto quem Ele quer. E você pode ter certeza que eu e você somos pessoas que Ele está chamando para perto. Ele está chamando para viver experiências profundas com Ele. Ele está chamando a gente para iluminar a vida de pessoas que estão perto da gente, que estão próximas de nós. Ele está dizendo que o extraordinário é Ele que faz na nossa vida, no nosso coração. É Ele quem faz. A gente só precisa desejar conhecê-lo, desejar viver experiências com Ele, desejar saber quem Ele é. E quando eu olho para a vida da serva de Naamã, eu vejo que a gente pode fazer, na nossa simplicidade, mudanças na vida de muita gente. Na nossa simplicidade, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, com as nossas habilidades, a gente pode mudar a nação, a gente pode mudar o Brasil. E é de verdade, eu acredito que a gente pode tomar conta do Brasil. Eu acredito que a gente pode tomar conta de Vila Natal. De verdade, a gente pode tomar conta. A gente pode tomar conta lá no ambiente do nosso trabalho, onde Deus tem colocado a gente. Só que a gente é muito preguiçoso e incrédulo muitas vezes, sabe? Mas Deus quer nos usar para isso. Deus quer usar a nossa vida. Mas a gente precisa investir tempo nesse relacionamento com Deus. Ele precisa ser prioridade na nossa vida. Ele precisa ser prioridade na nossa agenda. A gente precisa desejar investir tempo com Ele, conversando com Ele, lendo sobre Ele. E o meu desejo e a minha oração é que aqui nesse lugar, nessa igreja, cada vez mais continue levantando meninas, meninos, jovens, como essa serva de Naamã, homens, mulheres, como essa serva de Naamã, que sabia quem Deus era, que não vivia indiferente aos problemas que estavam acontecendo ao seu redor. Uma menina de credibilidade, que o rei acreditou na sua palavra, mesmo ela sendo escrava.
frustrada e que levou cura, que levou a luz de Deus para dentro de uma família, para dentro de uma casa. A gente vai orar mais uma vez. A gente vai orar pedindo a Deus que, como a serva de Naamã, Ele também possa usar a vida da gente. Como Ele usou essa menina há muitos anos atrás para trazer alegria de volta a uma casa. Ele possa usar a vida da gente também para que a gente leve alegria para muitas famílias. Para que a gente leve alegria para os nossos colegas lá na escola, para quem mora no prédio da gente, os nossos vizinhos. Tem gente precisando de alegria. Tem muita gente precisando saber quem Deus é. E existem pessoas que só vão poder conhecer através de você, através do seu estilo de vida, através das suas escolhas, de como você fala, de como você se posiciona. Eu tenho certeza que você pode iluminar a vida de alguém. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Deus pode te usar. Que Deus pode usar a sua vida para mudar a vida de alguém. Eu tenho certeza disso. Que você acredite nisso. Que você entregue a sua vida como essa menina entregou. Como essa menina viveu. Ela viveu para que uma nação tivesse alegria. Ela viveu para que uma casa voltasse a sorrir. Para que o esposo voltasse a abraçar a sua esposa, os seus filhos. E às vezes são coisas tão simples que a gente pode fazer. Mas a gente só consegue fazer com a vida de Deus em nós. Boas ações muita gente faz. Mas a vida de Deus sendo levada a outros corações, só quem é movido pelo Espírito Santo de Deus pode fazer. Quero chamar a Renata aqui, ela vai estar orando pela gente. Ela vai estar orando para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar mesmo dentro da gente, do nosso coração, gerando em nós esse desejo, essa fome e sede de Deus, de conhecer a Deus, de saber quem Deus é. E que o Senhor nos use para que a gente possa, de verdade, iluminar todos os lugares que a gente colocar nos nossos pés. Pai, a Tua palavra é maravilhosa e vai de encontro às nossas necessidades nessa noite. Nós somos impactados, ó Deus, com a Tua presença, com o Teu amor incondicional. Desde o momento que aqui entramos, ó Deus, o Senhor tem falado de forma maravilhosa. E, ó Deus, a proposta dessa noite é que a nossa resposta seja: eis-me aqui, Senhor, para iluminar a cidade. Ó Deus, que nesta noite, ó Pai, quando a gente está sendo confrontados pelo Teu Espírito, nós possamos dizer sim para esse novo tempo. Senhor, o Senhor deseja usar cada um de nós. E ó Deus, de que essa chama que está sendo acesa nesta noite possa iluminar casas, possa iluminar famílias, possa iluminar escolas, possa iluminar faculdades, possa iluminar, ó Deus, por onde nós passarmos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor quebre as barreiras do medo, quebre as barreiras, ó Deus, que o inimigo tenta nos destruir, mas que nessa noite nós possamos nos encher cada vez mais de ousadia, de determinação, de autoridade, revestidos, ó Deus, daquilo que o Senhor mesmo nos dá, que é a Tua palavra, a Tua armadura. Ó Deus, esse mundo não é fácil, mas em Ti nós somos mais que vencedores. E nós cremos na Tua palavra e desejamos, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, nos dê cada vez mais a ousadia, como deu a esta menina, que aprendemos mais um pouco nesta noite. Que nós possamos, ó Deus, voltar para os nossos lares, convictos, ó Pai, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e sempre será o mesmo. E o Senhor pode fazer o mesmo na nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui somente por estar, nós estamos
histórias. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, esteja fazendo o extraordinário aqui, e que seja hoje, que seja agora, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Que esta igreja, que essa juventude, ó Deus, se una de tal forma, ó Deus, que ela ilumine esse bairro, que essa cidade seja alcançada pela tua graça, e ó Deus, que seja derramado bênçãos tais sobre este lugar, e ó Deus, que na fortaleza do teu amor, ó Deus, vidas possam ser transformadas, porque o tempo é agora, o tempo é hoje, e nós te louvamos, porque o Senhor é a fonte inesgotável, e o Senhor pode dar tudo que a gente precisa, se simplesmente cremos e obedecermos. Então, ó Deus, em nome de Jesus, que seja assim, que seja aqui, que seja agora. Esse é o nosso desejo, e nós clamamos no nome de Jesus, que o Senhor restaure, que o Senhor faça, que o Senhor tenha liberdade neste lugar cada vez mais, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Deus continua abençoando a vida da Gil. Junto com ela veio o Wilson. Fica em pé, Wilson, por favor. Wilson também é lá do Rio de Janeiro. A Renata já veio aqui. Eles vieram juntos. Nós só temos a agradecer a Deus, né? Porque eles vieram enfrentar aí o frio, mas trouxeram a Gil trouxe uma mensagem que aquece os nossos corações e nos desafia, para que nós possamos realmente iluminar o ambiente onde nós estejamos, né? A Gil é executiva da Juventude Batista Brasileira, então tudo que tem acontecido com os jovens do nosso país, ela é a responsável, né? Ela sabe como cativar os líderes, incentivar a gente. Todo mundo sai da reunião muito animado para chegar no seu estado e fazer realmente a diferença. Vários adolescentes conhecem ela aqui, né, do Team Brasil, então ela não fica só lá atrás de uma mesa planejando as coisas, mas os eventos ela está lá, né, ela vive com a gente, participando. Então é muito bom a gente servir a Deus com pessoas desse jeito, que amam a Deus dessa forma e nos incentivam a isso. Eu vou convidar a equipe de louvor, a gente vai cantar e depois o pastor vai vir orar para encerrar nosso curso. Ele também quiser dar uma palavra, mas eu quero mais uma vez agradecer a todos que vieram, né? Como é gostoso a gente ver várias pessoas que não estavam podendo vir. O Cristiano estava de joelho machucado, hoje já está aqui de volta, né? As filhas da Lisandra aqui fazendo coreografia. Como é bom, né? Nós vemos que todos estão participando, se integrando, e isso é o que nós desejamos. Que o mês de agosto não fique, que a nossa juventude não faça as coisas só no mês de agosto, né? Mas nós possamos estar sempre servindo a Deus. Agradeço também os meninos de Mauá, né? Que parece que é perto, mas não é tão perto. É uma estrada bem chatinha de vir, né? E graças a Deus chegaram aqui bem. A música que nós vamos cantar agora, os irmãos podem ficar sentados mesmo como estão, fala Dependo de Ti. E é bem o que a Gil falou, né? Pensando nessa menina, uma menina que nem o nome dela é citado, mas que diferença que ela fez. E que os nossos atos façam diferenças, não para que a gente saiba o que a gente fez, mas para que o nome do Senhor seja engrandecido. E Ele é um Deus que nos cura e que para que nós possamos também levar a cura adiante. Adorar-te é mais profundo.
Amém. Vamos nos colocar em pé. Convidar todo mundo para voltar amanhã. Povo de Mauá. Ontem ou amanhã. Mas não conte para o seu pastor. Ele vem aqui brigar comigo. Povo de Itaquá. Cadê o povo de Itaquá? Ontem ou amanhã. Povo de Suzano. Cadê o povo de Suzano? Foram lá para Suzano. Povo do Rio. Vocês vão ter que voltar, né? Não vai ter jeito. Mas voltem outras vezes. E uma coisa que eu sei, muitas vezes nós que somos já adultos, eu também já fui jovem, não sei se vocês sabem disso, né? Às vezes esquece. Não faz muito tempo que eu era jovem, não, só tenho uns 30 anos, né? Mas às vezes nós que já somos adultos pensamos que vocês serão a igreja amanhã. É uma verdade, porque amanhã vocês serão a igreja. Mas o desafio, né, que a gente deixa para vocês não é ficarem esperando para amanhã, é começarem a ser a igreja hoje. Porque Jesus, Ele não olha para a nossa idade, Jesus olha para o nosso coração. Então, seja você jovem, seja você adolescente, Jesus nos disse em Mateus, capítulo 5, verso 16, assim resplandeça a vossa luz. O que hoje o mundo está precisando é isso, luz. Luz para iluminar. E eu tenho certeza, cada um de vocês que está aqui é uma luz. E Jesus quer te usar. Aí você pode dar duas respostas para Jesus. Ainda não, Senhor, porque eu não tenho tempo, eu quero fazer faculdade, eu quero casar, eu quero, né? Você pode falar várias coisas para Jesus. Mas a melhor resposta que você pode dar para Jesus é: eis-me aqui, usa a mim. Tá? Então, que em cada coração a gente saia daqui com essa resposta. Usa, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esses momentos que aqui passamos. Obrigado pela vida de cada um que aqui está. Obrigado por esse grupo de jovens. Obrigado pela Tua palavra, que nos motiva, Pai, a não nos acharmos fora de época, mas como Jesus disse: deixai vir a mim os meninos, os pequenos, as crianças, e assim também como os jovens. Que cada um, Senhor, venha a deixar brilhar, ainda que a nossa luz seja tão pequena, mas que nós possamos ser reflexos da luz de Jesus. Abençoa cada um aqui, leva, Senhor, em paz para os lares, que a Tua paz, o Teu amor, a Tua misericórdia esteja com cada um de nós. Que nós, assim como o Senhor nos pediu, nos mandou, que a nossa luz resplandeça, nós possamos, Senhor, fazer diferença. Não importa, Senhor, aquilo que achamos ou pensamos das pessoas que nos cercam, mas que nós possamos, Senhor, de verdade, falar do Teu amor, e que este amor venha trazer luz para as pessoas que estão em trevas. Usa, Senhor, usa a minha vida, usa a vida de cada um que aqui está. Usa, Senhor, também a vida da Gil, para estarmos trazendo mensagens vindas direto do Teu coração. Abençoa-nos
usa-nos, guarda-nos, ilumina-nos. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Não, fiquem em pé. Antes de terminar, nós vamos cantar mais uma música. Depois você dá um abraço bem apertado aí no seu vizinho. Não sei se só no seu vizinho, né? Nos confraternizarmos. Vamos terminar cantando uma música que diz: é muito bom adorarmos a Deus. Como é bom te louvar, como é bom te adorar.